Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá aqui assistindo agora, sim, que a gente tá no YouTube, quem diria, né? Tamo no YouTube. Ou, se você é do clássico, do raiz, tá ouvindo no Spotify, Deezer, Apple Podcast, onde você prefere ouvir o podcast do Homem Sem Tabu, seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast que tá mudando a vida da família brasileira. Tá mesmo. Tá mudando. Hoje temos convidados excelentes que... Tapando buraco, tô brincando. Dois amigos. Vamos falar a verdade. Tô muito feliz de receber esse menino. Bedido. É bedido ou bedida? Bedido. É bedido? É bedida. É bedida. Bedido. Esse bedido que me colocou. Se alguém tem raiva de me ver hoje, eu falo, por que esse cara faz stand-up? Bate nele. Que a culpa é totalmente desse rapaz, seu Giovanni Lisboa, mais conhecido como Fogo no Dedo. Seja bem-vindo. Nem lembra mais de mim assim, cara. Ninguém, né? Não, eu Será? não gosto de Fogo no Dedo. Você não gosta? Pô, mano, imensa satisfação. Acho que a gente trabalhou muito pra esse momento, então eu tô muito feliz de estar aqui no teu podcast. Ó, Homem Sem Tabu. podcast. Que eu vi nascer, né? Viu Praticamente nascer. uma criança de casa. Apesar de você ser mais novo, você viu nascer. Eu vi nascer. E é isso aí, vamos embora. Tô muito feliz, cara. Parabéns, hein? Obrigado, Parabéns hein? pelo conteúdo. Parabéns pela Startar também, né? Que é essa produtora aqui, Essa né? produtora, você Centro de conteúdo. Tá vendo? Seja bem-vindo a Startar. E essa outra pessoa que também é comediante, é mais antiga do que eu, na comédia. Meu Deus. Na comédia. Não tô falando que você é mais velha. Tô falando que eu não conhecia você Pode antes. ser mais velha. Pode ser mais Mais velha. antiga. Obrigada. Não, mas que começou na comédia antes, eu depois fui conhecer a Betina Câmara, certo? Mas uma pessoa que eu gosto muito, já gravamos um podcast, inclusive, no da Betina. Sim. E a gente se dá muito bem. Eu acho que nos damos bem, não damos? A dúvida da pessoa. gente. Não. A pessoa não sabe. Não, é porque é uma pessoa, tipo, o Gil eu conheço há muito tempo, ele é meu amigão. A gente começou a ter uma relação depois, foi- entendeu? foi Então, mas agora. é uma pessoa que eu gosto muito mesmo, uma excelente comediante. Betina Câmara, senhoras e senhores. A gente não bateu palma pro Gil, mas bate palma pra Betina. Isso. Aê. Seja bem-vindo ao podcast do Homem Sem Tabu. Eu tô me sentindo tão invadindo essa relação de vocês, que é tão linda, tão próxima, tão bonita. A gente tem uma relação aberta. Eu acho. Eu aceito outras pessoas. É porque, né? Tem Não, histórias. Não, e conta Tem- como é que foi. Hoje tu consegue... Não. Betina, vamos... 15 dias atrás. Betina, eu quero que tu grave meu podcast. Eu Por convidando. favor, vamos lá. Eu disse, vamos. Vai ser tal pessoa. Betina, tal pessoa não deu, parará, parará. Aí eu dei dica de pessoa, eu sei que horário de estúdio é complicado e parará. Vamos fazer, a gente faz nós dois, a gente dá um jeito, não sei o que, dei nome. Pô, a intimidade é uma desgraça, né? É muito ruim. Eu vou chamar o Gil, que se eu conseguir outra pessoa, eu digo pra ele não ir. E coitadinho do Gil, né, cara? Pretolado de coisa pra fazer e, tipo, usado assim, que é um pano velho. Mas é que é isso aí. Pano velho ainda molha, né? Pano velho ainda limpa a mesa, Nada Tu que limpa as mãos e vamos embora. Uma que boa não resolve. Uma água fervida. Lavou, tá novo, é o famoso. O podcast do Homem Sem Tabu, a gente fala de tudo aqui, de tabus, e a gente vai tentar fazer aqui hoje, misturar, porque são comediantes, somos inclusive 3 comediantes, e misturar isso com a comédia. Será que dá? Eu acho que sim. Acho que dá, é sempre perigoso, né? Ontem mesmo eu tava revendo o especial do Rick Gervais, cara. Rick Esse Gervais. maluco, ele vai... Ele vai... Aí, ó, tu viu? Isso aí é Ixi, manifestação. estralou a cadeira ali, hein? Isso é manifestação. Cara, o Rick Gervais, ele vai numa linha muito tênue, assim. Caramba, é impressionante, assim, tipo, tu dá agonia. É a linha do... É entre onde pode ir o cancelamento vindo de mão dadinha aqui, ó. Ele olha o cancelamento virando na esquina ali, ó. E o processo vem a cavalo. Ele fica assim. Mas vai dizer que não é gostosinho. Não, é demais, É assim. gostosinho. Eu acho muito louco as teorias que ele cria em volta pra poder falar aquilo. Uhum, sim. E aí que vem a genialidade do troço. Você acha que tem muito tabu na comédia, Betina? Qual seria o maior tabu da comédia? Não tô nem falando... Você acha que existe isso? Eu acho que tem um tabu que tá sendo quebrado aí já tem um tempo, acho que uns 10 anos, é de que mulher não é engraçada. Eu acho que esse é um Boa. tabu antigo que tá... E tem um tabu que diz que não se faz piada de tudo. Eu acho que faz, cara. Eu acho que Tu não faz. sente que é o inverso, assim? Eu, tipo assim, acho que os comediantes sim, mas a plateia não?
Como assim? Porque, tipo assim, rolou o lance do Will Smith, né? E aí, tipo, eu sou o único comediante stand-up da Atlântida, assim. Tipo, tem outros comediantes, tem o Bagé que tá começando, né? Sim. Tem o Portuga que até hoje eu falei com ele, mano, tem que voltar a fazer, cara. Sim. Agora é o momento bom de fazer. Fazia tanta porcaria antes, agora que o momento tá legal. Fazer em bar fudido agora que tem comedy, Porra, caralho. tem comedy que tu não tá fazendo, cara. E aí... Aí ele falou, prefiro comer pastelzinhos de Belém. Eu quero as ondas de Nazaré. Sabe? E a gente tava conversando sobre... e aí, enfim, não tem mais nenhum... É só eu que tô de comediante stand-up lá, sabe? E aí surgiu aquela polêmica com a questão do Chris Rock e o Will Smith e tal. E eu coloquei meu ponto de vista de acordo com a comédia, porque pra mim sempre foi isso, assim. Eu acho que ele errou o local. Acho que aquele não era o Sim, você tá local. falando do Chris. Sim, exato, porque se fosse um comedy club, se fosse um teatro, o Will Smith ia estar na plateia e não ia fazer aquilo. Sim. O problema é que foi no Globo... No No Oscar, né, sim, cara? sim. E aí, querendo ou não, ela tava numa situação que ela tava nem concorrendo nada, e aí... Não tinha nada a ver com ela. Não tinha nada a ver com ela. Então Sim. teve um momento, assim, minha opinião, né? Mas aí eu falei que eu acho que o problema não é a piada. Que a piada, todo mundo tem, toda piada tem um alvo. Então, tipo assim, e até o Rick Gervais falou isso no especial, que toda piada tem um alvo, mas nem sempre é sobre o alvo, é sobre a situação que o alvo tá envolvido. Sim. Tá ligado? Sim. E eu acho que é meio que isso, assim... mas só que teve uma reprovação, assim, eu senti que até os meus colegas ali, alguns não concordaram, que eles acham que tem limite a piada e tal. Eu me incomodei agora com uma piada sobre um jogador. Você. Sim, eu acompanhei no Twitter. Pois é, e tipo, sinceramente, a piada é que nem o Rick Gervais falou, não era sobre o alvo, era sobre... E outra, eu não falei que era pro alvo, deixei subentendido. Cada pessoa vai interpretar de acordo com as seus conhecimentos. Eu acompanhei aquilo no Twitter. E uma amiga que não é da comédia disse, Betina, sabe aquele guri, o Gil Lisboa, que também faz stand-up? Tu conhece? Eu digo, sim, conheço, a gente já se cruzou na vida, assim. O guri tá sendo... Eu tava fazendo show no boteco. O guri tá sendo massacrado no Twitter. E aí eu reparei que no Twitter, quem tava te massacrando não era pela piada que tu fez, era porque já não gostava de ti. Exato, era os gremistas. Cara, a gente já não tá mais falando de comédia. Não, é interesse pessoal. Não, E a piada, cara, não tinha nada demais, não era sobre ele. Sim. Não era sobre ele, era sobre a situação. Sim. Eu não vou explicar todo o contexto da piada, mas assim, basicamente eu falei, ele tá só... Ele teve um problema... ali nos testículos, e aí passou um tempo, ele já tinha feito cirurgia, já tinha dado tudo certo. Aí os caras perguntaram qual que é a situação do GPR. E eu peguei e falei, tá só por jogar uma bola. Tá. E o pessoal se mordeu. Só que o grande lance é que, quando eu falo, não pode rir, é engraçado. Mas eu não a piada foi do 80 ao 0 do nada. Ô, Gil, Início da tarde. Sabe qual é a questão dessa piada? Eu vi a piada e ri. Mas eu, Betina, mulher, cis, hétero, eu tenho um problema sério. Qualquer piada envolvendo... Não dá pra falar cu. Pode falar cu? Pode. Cu, ou bola de homem, ou pinto, eu racho e eu chamo de reparação histórica. Porque assim, eu me racho. É errado pra caralho. Se eu vejo um homem cair e bater as bolas... Uma vez que eu conheço meu caiu de bicicleta... Mas bateu as bolas de um jeito tão bonito, eu não consegui. Sabe assim, de sentar no meio-fio e depois ele em casa botando gelo e dizendo assim: tu vai ser prejudicada? Vale a pena cada segundo dessa prejudicação. Eu não sei por quê, mas é reparação histórica total. Então, qualquer risada envolvendo bola. E aí tem uma coisa, porque pra mim, a gente vive numa sociedade patriarcal, né? Então, pra mim, poder fazer... Por exemplo, eu faço piada com órgãos sexuais femininos masculinos. Não vejo há tanto tempo que eu confundi, não. Órgãos sexuais masculinos. Faço piada, dou nome, dou apelido. Uma vez eu... Os apelidos é muito bom, né? Depois tu fala uns. Eu falo, mas tem os apelidos. E uma vez eu tava fazendo coito com um rapaz e o rapaz dormiu. Você tá fazendo o quê? Coito. Não, ela tá fazendo coito, cara. Me deixa fazer coito. Não, faz o teu coito, vai. Aí foi ruim. E o rapaz tinha bebido. Depois eu fiquei numa dúvida aqui, tá? Aí eu comecei assim, como é que eu vou me vingar? Aí eu achei canetinha. Cara, o pinto de vocês é ótimo pra fazer desenho. Não. Você não desenhou no pau dele. Não. Você desenhou no pau do cara? Que desenho que você fez? Dá pra fazer uns olhinhos. A boquinha que fica meio ruim de desenhar. E olha, a textura não é das melhores. Dá pra fazer.
É tipo fazer desenho na massinha. de gato, assim, dá pra Meu fazer. Deus, Fica eu ótimo. nunca pensei nisso. Mas é interessante esse ponto de vista dela. Mas é isso. Tu entendeu? Pra mim, a piada de... Ai, gente, é que nem as piadas da Ursa. A Ursa Malgariza, que é uma comediante. A Ursa, pra mim, ela faz a piada, tipo, é errado eu rir disso. Mas eu tô rindo. Exato. Sim. Entendeu? Mas chega num ponto, por exemplo... E eu acho, desculpa te Não. cortar, eu acho que se fosse uma mulher falando sobre o saco dele, não ia ser chicoteado. Não ia porque ser. ia entender que é... Ah, tá. Porque eu falo coisas... Um dia eu saí do Poa, um show no Poa, em que eu falo do pinto cor de salsichão cozido. Chega um senhor pra mim com a filha, mas um senhor, um alemãozão de uns 70 anos. Que com diz assim, certeza tinha um pau de mas cor de... é essa a questão. Ele do lado da filha me diz, eu morri de rir com o teu show. O meu pinto coisa é o boa. pinto de salsichão cozido. E eu fiquei tipo... Ah, Não meu, sei se eu coitada queria. da filha com essa informação agora. O que ela faz com essa A informação filha, agora? eu acho que ela queria se enfiar dentro de uma garrafa de uísque. Ela não vai assim. mais em churrasco. Mas, essa ó, meu, menina. é mais 15 anos já não tem mais problema. Não, Quem já foi. não, eu disse, ó, a terapia tu pede pro teu pai te pagar. É isso, entendeu? Mas... Não, eu ia falar... Você tava falando da tua piada que não... É que, Cara, não. Ah, não. Pode falar. eu só queria emendar no que ela falou, É. porque é isso. Se fosse outra pessoa falando, se fosse um gremista, vou te encurtar mais o espaço ainda. Se fosse um gremista falando, não ia dar tanto problema. Se era uma mulher gremista, então... Aí- Aí tava eles tranquilo. ainda dão risada e ele ia compartilhar, inclusive, o vídeo. Aham. O grande lance é que eu trabalho com paixão, né? Tipo, tu trabalhar com time, tu trabalha com paixão. Sim. E às vezes as piadas são tribôs e tem caras que gostam, consomem, Sim. às vezes até curte, fala comigo no privado, mas chega nas redes e xinga. Engenharia. O grande lance dessa piada é que, olha só, ele tava um tempão sem jogar bola. Uhum. Ele teve esse problema. Eu falei, tá só pra jogar uma bola. Uhum. Quando o cara pratica esse futebol, ele faz o quê? Joga bola. É isso. Tu tá entendendo que a minha... é sutil. Aham. É tu que vai interpretar. Sim. Eu tava falando que ele tava só pra jogar uma bola porque ele é um atleta profissional de futebol que queria jogar futebol de novo. Mas as pessoas levaram pro outro E aí caminho. tem o lado. O Rabin não pôde fazer show lá em... Ah, isso é uma agora? palhaçada. Você não viu É isso? uma palhaçada sem tamanho. O Rabin não pôde sabia? fazer show em Noronha. Em Noronha? O quê? Por causa daquelas piadas? Das piadas de que Noronha é caro. Todo mundo faz piada que Noronha é caro há uns 4, 5 anos, é ou não é? Não, mas com certeza. Mas E é caro. tem Quer um monte dizer, que não grava. não, Grava os assim. cara É que entra- pra mim, em Bé é caro, né? Vamos a esse ponto Passou de vista. cidreira ali, já tava complicado já. Bah, Cidreira é só mas discussão. Cidreira, pra quem não Com conhece, certeza. Tia Chica. Excursão da cidreira Tia é Chica. tipo São Vicente de São Paulo, pra quem não Ah, conhece. meu Deus, não, cara, mas cidreira é o eu seguinte, acho ó. que tu tá elevando cidreira. Não, e é capaz do pessoal de São Vicente não deixar ir fazer show lá também parte agora. feminininha. Entre nós aqui, vocês até pode proibir de mesmo. E outra, cara, cidreira, só pra vocês entenderem, tá? Eu sou veranista cidreira há 11 anos, eu posso falar o que eu tô dizendo. Ô, Cara, o mar é tão escuro que os peixes pedem informação. Os peixes andando de GPS. GPS, falou, querido, sabe onde é que fica Tramandaí? Eu Que falei, peixe? "Ih, rei do peixe. Que peixe. que peixe! É os peixes de snorkel nadando, que eles não conseguem respirar lá Primeira embaixo. vez que eu fui pra praia em Oasis, eu perguntei pra mãe por que o mar tinha espuminha. E a mãe, meu Deus do céu. Ah, o que eu vou te E a contar? mãe já tá lavando roupa? Não, mas... E a mãe já tá usando omo. Ah, o quanto de homo usaram, né? Barbaridade. Meu, mas o Rabin, ele não conseguiu fazer o show. A galera acho que tentou, era pela casa de artistas, a galera cancelou, o cara era alguém grande, eu não vou lembrar agora, mas era alguém grande lá, sim. que foi processar, tipo, não vai entrar, não vai rolar. Eu acho que era meio que empresários ou coisa assim. Mas aí eu acho que a situação é outra. A situação fez é piada outra. com o valor porque, da cidade ser e cara. assim, ó, tu pode ver. Ontem eu tava pensando sobre isso. O pobre ri de si mesmo. A É gente verdade, tem uma é verdade. capacidade de rir de si mesmo. É. Eu vejo a minha família, a gente faz piada no velório. Uhum. O Meu, morto tá ali e a gente tá fazendo é isso. piada. A minha mãe agora, E minha não é tia- que não tá doendo. Tá doendo. Mas tu tá fazendo piada. Porque é o jeito de tu superar isso. Exatamente. Agora na praia, a minha tia teve um princípio de infarte. Sentiu. A tia- Eliane. A tia Eliane? É. A tia... Chamaram... Polícia teve que pegar ela lá, que ela passou mal nesse Nossa. nível. E a minha mãe tava assim, ó. Se morrer, eu não vou buscar.
Tu tá entendendo, mano? É tipo assim, ó, é o nível que não... E ela assim, e outra, você não sabe o pior. Quer que eu te diga o pior agora? Vai. A minha irmã fez um TikTok disso. A véia sendo carregada e ela... O dia que a minha tia foi carregada por a polícia porque ela teve um infarte. E a minha tia... sentindo, cara. E a tia falando, para, a tia não tá gostando. E no Natal, vai todo mundo fazer piada disso e dar risada e azar. A minha Dinda Zete, ela é maravilhosa. A Dinda Zete olhando falando, Betina, a fulana morreu, e eu, tia, que triste e tal. Não, mas não fica chateada, ela morreu com tudo que tinha direito. Fiquei eu, meia hora, tipo assim, me ajuda. Ela morreu com tudo que tinha direito. E eu tô... Palitalzinho. Esses dias eu disse, eu acho que foi pro tinha índio, canapé. né? Eu disse pro índio, eu disse, gente, eu quero fazer piada com isso, mas eu não sei mais o que botar. E o índio, não bota mais nada, tá? É isso, tá pronto. O pobre não, entendeu? Tu fala que cidreira é ruim, tu fala, o Marcito vive falando sarandi, que não sei o que mais. Nada é problema. Eu falo dos cobradores e dos motoristas da Carriça, que é empresa de ônibus aqui em Porto Alegre, eles me atacam no terminal do Triângulo e, tipo... Vamos dar risada e vamos rir. Você não acha que quando... Eu ia voltar nesse negócio do pobre, mas eu queria lembrar de uma coisa. O Porchat, você sabe, né, todo mundo que me conhece sabe, eu sou fanzaço do Porchat, porque ele é realmente muito foda. Fábio Rabin, que barbaridade! Isso aí é uma piada muito... Depois a gente explica, é muito boa. Mas é interna. Meu Deus. E aí, o Porchat, uma vez era no Quebrando Tabu, eu acho que estavam falando sobre limite do humor e da piada e tudo mais. E aí perguntaram pra ele isso e ele tava falando sobre se tem limite ou não. E aí ele tava falando que as coisas vão mudando. Eu acho que tem coisa hoje que a gente faz e que vai chegar um tempo que realmente ninguém vai mais rir daquilo. E isso já aconteceu. Ele deu, por exemplo, exemplos clássicos e bobos, por exemplo, de piada de português. Tirando uma piadoca que alguém vai contar. Piada de loira burra. Quando eu era adolescente, tinha piada de loira burra. Hoje não vai fazer piada de loira burra. Só se for um tio teu muito... E aí a gente entra numa coisa assim, Thiago, que eu acho muito bacana, né? Quando me dizem a liberdade do humor, o limite do humor, eu acho que o humor já tem limites. E eu acho que o humor não tem liberdade quando a gente vive numa sociedade que é desigual. Por exemplo, Betina, dá pra fazer piada sobre mulheres negras de peito grande que nem tu? Dá. Mas quantas mulheres pretas de peito grande que nem eu vão estar no palco com espaço pra fazer piada falando de ti? Entendeu? Entendi. Pra mim, quando tiver mais equidade, quando a coisa for mais parelha, e a gente vai levar um tempão pra isso, por questões que vão pra além da comédia, que vão pra além da arte social. É isso aí. Aí a gente vai ter... Aí vamos falar de liberdade mesmo. Sim. Assim, entendeu? Porque aí tem o revide. Mas eu acho que já tem uma evolução. Eu comecei a fazer comédia, vai fazer 9 anos. Agora em agosto. Há 9 anos atrás, eu não poderia fazer a piada do pino de salsichão cozido. É verdade. E hoje eu posso. E se tu parar pra pensar, tem piadas que tu faz hoje, que talvez há 4, 5 anos tu não poderia fazer. Porque não poderia no sentido de o público não vai receber aceitar do mesmo jeito. Eu tô vendo o movimento, que eu estou até assim ficando, do homem hétero, cis, rindo de si mesmo. Porque o pessoal fica meio assim de rir de piada desse tipo, né? Mas a gente vai entrar num outro ponto que, querendo ou não, se você pegar aí, a gente for falar dessas coisas de diferença, o homem branco, cis, hétero, que seria... e for falar de uma mulher negra periférica, não sei o quê... Não é só essa diferença. Não. Tem diferenças... Tem várias nuances. Culturais, sociais do caralho, de violências diferentes. Sim. Então é muito... o cara tá rindo de si mesmo ali, o branco hétero, mas existe um privilégio e uma desigualdade muito grande. Sim. Então quando você fala ali do pobre rir mais fácil, a gente até brinca disso. Se for num comedy, num lugar que é muito chique, a galera tem muito dinheiro, ou num outro, a galera ri melhor. Mas... Tá, o pobre ele ri mais fácil, mas e se for desse tipo de assunto? Porque a gente vai falar de gordofobia, vai falar de preconceito, vai falar de um monte de coisa, entende? Ele vai rir mesmo assim, mas são assuntos... Você acha que a piada que é colocada como gordofóbica não é no modo de uma opinião? Entende que a galera confunde isso? Entende o que eu falo? Pois é, eu tenho uma dificuldade, eu não sei se é eu isso também que tu tenho, quis perguntar. Tá? Eu tenho uma dificuldade quando as pessoas dizem que piada não é opinião, que piada não é discurso. Sim. Mas eu entendo ao mesmo tempo que, por exemplo, eu já fiz piadas que eu me gravo, né? Eu gravo o áudio das minhas apresentações e depois, neuroticamente, eu vou lá e escuto de novo.
E aí eu vejo e digo, gente, essa piada é gordofóbica. Eu não vou fazer essa piada de novo. Ah, não, mas a piada Eu veio na tua consegui cabeça. construir ela. Sim. Porque eu sim. vivo numa sociedade estruturalmente complicada e aí eu reproduzo aquilo. Mas eu escolho se eu vou continuar reproduzindo ou não. Então, mas aí existe uma responsabilidade do comediante disso? Ou vai... Porque se você for pegar o Léo Lins, ele vai cagar pra isso. Então, mas eu acho eu que tenho um faria. ponto pra colocar, até pra fazer um link que a gente tava falando antes. O que eu acho que a galera tá ficando mais complicado é porque as pessoas estão se sentindo cada vez mais donas da razão. E eu vou te dizer que elas estão cada vez mais sentindo a vontade de opinar em algo que elas não têm conhecimento. Vou te dar um ponto. Como eu tava falando daquela piada, especificamente. Um monte de gente veio e falou aquilo não é uma piada, isso não é uma piada, isso não é uma piada, e aí se vende uma verdade, e as pessoas hoje, sim, não é só os velhos. A galera compra a manchete sem ler Sim, sim. a reportagem. Sim. Então, o que eu sinto que tá difícil é que a gente tá debatendo isso porque nós estudamos pra isso. Nenhum de nós aqui tá falando sem argumento, sem ter referência. O problema é o debate se isso pode ou não com pessoas que não têm conhecimento de comédia e querem cancelar um produto. Sim. Na minha opinião, Sim, esse sim. é o maior problema da sociedade. Porque, quantas pessoas vão lá nas redes sociais de tal empresa e fazem um arrastão e tem causas que sim, faz sentido, mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, tem que rolar um consenso da galera de que às vezes eu não posso opinar sem saber. Por exemplo, eu não vou na rede social de tal cara se eu não entendo de assunto e vou avacalhar o que o cara tá falando se eu não sei o que tá acontecendo exatamente. Sim. Tu tem que se informar melhor. E aí o que eu quero dizer da piada é o seguinte, onde é que eu acho que se encaixa? Que eu acho que cada comediante, uma vez, foi lá, sei lá, 2020, início da pandemia ali, eu tava com esse problema na cabeça. Eu falei, mano, o que é possível falar? Porque eu tava falando de internacional, eu tava me incomodando com piada do Grêmio, e aí eu tava com uma dúvida na cabeça. Eu cheguei pra Ursa, pro Marcito, tava o Carlinhos, e falei assim, rapaziada, e o Felipe, falei, gente, se eu quisesse falar sobre tal coisa, eu posso ou não posso? E a Ursa falou um bagulho que eu achei super interessante, que foi, a responsabilidade é tua. Pode falar. Ah, sim. E tu vai assumir o que tu tem pra falar. Sim. Esse é o grande ponto, tá ligado? Então, assim, eu acho que, por exemplo, tem o Léo Ritter, por exemplo, um cara que faz piada de gordo. Aham. Eu acho que agora é o jeito que ele tá se manifestando, mas eu acho que a comédia dele um dia vai chegar e vai falar, eu não vou mais falar sobre isso. Aham. Porque todo mundo começa raso. Quantas Sim. piadas a gente fez de cu, de pinto, sim, sem sim. necessidade, mas tu Sim, fazia. sim. Então eu acho que as pessoas não enxergam que tem essa evolução e é evidente que a sociedade vai mudar e daqui a um pouquinho a gente não vai fazer mais. Sim. Mas não tem como excluir de uma vez só. Você tá entendendo? Porque às vezes vai passar do processo porque, tu precisa errar pra acertar. Sim. Então o cara vai pegar, chegar na plateia e vai falar assim, não sei o que, meu primo gordo, não sei o que. Aí vai chegar o tempo e falar, acho que de repente não preciso falar que ele é gordo, eu posso só dizer que ele, sei lá, ele faz umas coisas de tanso, que nem diz O Irineu. o Irineu. Sim. Que vai ser mais engraçado, não precisa colocar a característica física dele ou qualquer outra coisa. Eu fico sempre num limite que eu não. E ainda isso entre aspas, piorou quando eu comecei a criar conteúdo Nome Sem Tabu. Porque eu tenho um público Nome Sem Tabu que vai ter uns radica. Mas o radical é necessário, na minha opinião. Eu- o radical é necessário não, porque ele tá sempre te alertando onde é que tá a porcaria. Não, mas eu não estou falando mal, mas eu digo assim. Porchat falou uma coisa parecida com isso. Não, É? eu acho importante. Poxa, Os radicais são falou super coisa importantes. Sim, sim. Porque da loucura tu consegue achar o meio termo. Sim. Ah, não, mas eu Não. sempre disse isso também. Não, eu sei disso, eu sei E disso. refina o nosso texto. O Porchat fala uma coisa muito nesse sentido, de tipo, olha, essa questão do politicamente correto eu não vejo como totalmente meu inimigo, porque será que tem um outro jeito de dizer isso? E aí, dentro desse outro jeito, eu acho um jeito mais engraçado. E é isso o processo da criação da piada. E aí eu acho que dá esse refinamento no teu O texto. pedreiro errou a obra. O cara pediu de um jeito e entregou de outro. Tu vai avacalhar nas redes sociais, por que tu fez isso? Não. Ele vai se ligar no erro e não vai fazer mais. Sim, Se sim. ele for esperto e quiser continuar trabalhando. Sim, sim. Ah, não, é. Porque é o mercado, perfeito. gente. Trabalhar com Perfeito. comédia é um mercado, é um trabalho. O comediante Mas aí tem eventualmente vai assim, ó, errar. A comédia a comédia stand-up é algo tão novo no Brasil que nem os comediantes veem como mercado. Perfeito. Ah, não, isso com certeza. Aqui mesmo a gente sabe que não vem. Aqui mesmo, e aí eu tô falando aqui, né? Vou fazer aquela. Não gosto de dar indiretas, mas tem pessoas. sabe? Porque, e aí a gente. É a falta do profissionalismo de dizer, eu não trabalho com fulano porque eu não gosto de fulano. Uhum. E aí tu quer montar uma noite de elenco porque tu quer montar um produto e aí tu pensa, botar o fulano com a Beltrana vai ser bom, mas não pode. Gente, isso é falta de profissionalismo. Concordo O engenheiro e o arquiteto não vão dizer que não vão trabalhar juntos porque não se gostam. Uhum.
Não existe isso. É isso aí. Então, eu acho que tem... Quando a gente trabalha com arte, e aí é o stand-up, é o teatro, é a música, mas eu vou falar do stand-up, que é onde eu trabalho, onde eu conheço. Facilmente as pessoas confundem a coisa, assim, Eu tinha muita vontade de escrever, de falar, ou de fazer algum produto, algum vídeo, mostrando o que é um camarim de comédia. Gente, é um cheiro de merda, tá todo mundo se cagando. A noite do Segunda Chance, que é a noite de teste no Poa, é sangue, suor e lágrima. Entendeu? É gente andando pra lá e pra cá. Não é prazeroso. A gente faz porque tem prazer, mas não necessariamente é divertido o tempo todo. Mas O Nil Agra esse é o falou. grande lance, que é igual um trabalho, gente. É igual A um diferença é que trabalho. nós trabalhamos no lazer de vocês. É só Exato. isso. É só o horário. O Nil falou um negócio esse dia, que ele fez um texto de stand-up falando do Chris Rock, não sei se vocês viram. Tá bem bom o texto. Eu Uma ainda amiga não me vi, mas mandou. eu tô ligado. E aí ele fala isso, ele fala... o nosso objetivo ali é fazer vocês darem risada. E a gente vai errar uma hora ou outra. A gente erra. Eu já escrevi piada que eu nunca fiz no palco. Sim. Ah, Já fiz piada que eu muito. cheguei pro Gil, contei a piada. E o Gil falou, cara, essa piada é muito engraçada. Eu fiz uma vez no palco e eu falei, não sou eu fazendo essa piada, não vou fazer mais. A piada eu tenho certeza que ela é boa. Eu sei que ela é boa. Mas na no teu construção, corpo não, é. mas eu não vou fazer. E aí é que entra essa parte que eu falei que eu tava falando que quando eu comecei a produzir Pomo Sem Tabu e a lidar com pessoas um pouco distantes do que eu lidava, isso ficou meio assim na minha cabeça da comédia, entende? Então hoje eu fico assim, tem coisas que eu penso e que eu não faço, porque eu acho que pode reforçar alguma Mas coisa ou isso não, aí entende? é um entendimento de mercado que, sei lá, 10% dos que tem aqui entendem. Porque, tipo assim, tu entrou pro mercado e tu entendeu isso, e agora tu vai trabalhar pra esse mercado. É igual um monte de gente dizendo que eu não tava mais fazendo stand-up. Ah, por que tu parou? Meu, eu tô com 17 datas no mês Por que tu parou o quê? de fazer stand-up. Porque eu não tô fazendo só isso. Sim. Não entendeu que eu fui no mercado, mostrei, aí tô fazendo lá o meu trabalho, e aí agora eu tô... agora vocês vão conhecer o que eu já fazia O antes. que eu fazia, sim. Vem agora. E aí agora eu tô conhecendo stand-up, mas me conheceram por causa de um trabalho que eu fiz, que é o Torcedor Louco, que é o internacional. Então, tipo assim, é um entendimento de mercado, e eu também tive que adaptar. Ou tu acha que eu queria fazer 70 shows sem poder falar um bagulho que eu tava pensando de outra coisa? Sim, É óbvio, eu adorei, mano. Foi incrível trabalhar com isso e ver a galera e poder representar meu time. Pra mim, isso foi incrível, de verdade. Sim. Foi um momento extraordinário pra mim e pra minha família. Minha família ficou muito feliz. Só que tinha momentos nos shows que eu não tava afim de fazer só sobre aquilo. Eu queria falar outras coisas que eu tinha pensado sobre política, sei lá, e não podia, porque o tema era aquele. Sim. Tu entendeu? Mas o produto que tu tava vendendo naquele momento era aquele. É isso. E aí mas esse é o entendimento que eu acho que rola essa profissionalização e que eu acho que, mais uma vez, a gente volta no... tem profissionais aqui, entendeu? Tem uma galera que sabe o que tá fazendo. A gente vai eventualmente errar, mas tu não pode decidir pelo nosso trabalho, porque é o nosso trabalho, caramba. Tipo assim, tu não pode interferir no trabalho das pessoas. Se ela fizer uma porcaria, ela vai assumir os atos e correr os riscos que tem. Mas tu não pode dizer pra ela que aquilo não é comédia se aquilo tá dentro da métrica. A gente estuda stand-up, a gente sabe que tem a métrica do setup, punchline. Tá nessa métrica, o que tu quiser falar sobre isso aí é contigo, aí tu tem que responder. E tem outra coisa, tu pode não gostar, mas não quer dizer que não tenha graça. Sim. Porque tem a questão do gosto pessoal. Tá respeitando uma métrica, tem graça. Mas Bom, aí vão te falar, por exemplo, vou voltar, eu dou exemplo, não tô falando dele, tô falando do Léo Lins porque ele é o mais conhecido Sim. e tudo mais. Nesse sentido. Ele vai fazer piada de tudo, como todo mundo já sabe. Vão falar isso. E eu entendo o que você tá falando. Tem a métrica, tem riso, o show dele tá lotado. E tá todo mundo rindo. E aí vão falar que tá todo mundo rindo porque a sociedade inteira ainda é machista, é gordofóbica e tudo mais. Então essa galera tá lá consumindo aquilo porque a gente tá nisso. Então, essa galera que vai vir com... Que tem esse discurso ou que não tá a favor dessas coisas... Vão continuar achando aquilo errado e o Léo não vai parar de fazer... Diferente de eu que penso uma piada... Falo, eu não faço isso porque eu acho que isso reforça esse estereótipo e isso. E o Thiago Oliveira não vai fazer. Chegou no ponto que você falou, que eu faço a piada, mas eu não reproduzo no palco. O Léo, ele sabe o que tá fazendo e ele justamente até dá gás pro que ele faz. E sabe o que é louco? É que não tem como proibir. Porque se proibir, ele vai achar uma tem como caverna. proibir. Não tem e vai como fazer proibir. um show e a galera vai comprar ingresso. Mas entendeu? sabe certeza. que tem uma coisa que eu acho muito louca nisso?
acho que faz um ano, menos do que isso. Uma pessoa, um seguidor no Instagram, meu Instagram, acontecia de algum comediante fazer alguma coisa, né, assim, que fora do politicamente correto, essa pessoa me mandava. Ah, Betina, tu viu isso aqui? Tu viu isso aqui? Aí um dia eu perguntei, tu sempre me mandava, vi, não vi, queria minha opinião e eu nunca dava. Comecei a achar aquilo estranho. Aí um dia, era uma menina. Ela pegou e me mandou de novo. Eu disse, tu nunca dá a tua opinião. Eu disse assim, me diz uma coisa. Aí ela disse, porque esses caras, não sei o quê, brancos, héteros, não sei o quê. Bateu. Cara, eu acabei de ver o menino batendo a cabeça aqui, gente. Eu não tô entendendo, eu tenho problema. Eu vejo o homem se fudendo, eu acho maravilhoso. Volta, vem. Só se for pra se bater de novo. Aproveita e passa na frente da câmera, demônio. Vai. É verdade. Vai, continua. Aí ela assim, e aí virava e mexia, ela ia lá e me mandava, porque esse fulano, que o homem macho, hétero na comédia, que tem que... Aí um dia eu perguntei pra ela, onde é que tu conhece meu trabalho? Eu disse, aqui do Instagram, vejo teus vídeos aqui. Eu disse, tu já foi num show meu? Ela, não. Tu já assistiu um show de comédia alguma vez? Eu disse, não. Eu disse assim, tu sabe que uma boa... Aí eu peguei e mandei, porque eu sou desgraçada. Peguei, até ia no apartamento 52. No apartamento 52 foi um projeto do Poa Comedy Club. E que eu fui a convidada do Nando e do Afonso Padilha. Uma oportunidade maravilhosa. Eu tava toda cagada. Aí eu peguei e mandei o flyer da divulgação pelo site, pelo Instagram do Poa e disse assim, olha, tu tem esse show aqui meu pra ti, então. É uma boa maneira de tu apoiar comediantes que não fazem isso que tu faz. Isso que esses comediantes que tu... Porque só tu gongando quem tu não gosta... Tu não ajuda muito. Agora, se tu começar a apoiar quem tu gosta, ajuda mais. Exatamente. Uhum. É simples assim. Se tu tá acompanhando, para de seguir eles. Tem outras mulheres. Tu segue a Eva, tu segue a Ursa, nem conhecia. Uhum. É isso, para de seguir. E aí ela parou de me mandar as coisas. Que daí também não tem o que argumento, né? Aí não tem. Eu, é isso, gente, porque aí assim, porque... eu acho que é importante as pautas, eu acho que é importante falar. Eu tenho um texto... É comum as pessoas chegarem, eu percebi uma militância no teu texto. Eu disse, mas percebeu a graça também? Ri. Então é isso. Então tá bom. Entendeu? Tá bom. Entendeu? Porque não necessariamente é militância. É eu falar sobre a minha vida. Uhum. E aí tem aspectos que me tocam que eu, em vez de reagir com a minha raiva, eu transmutei em deboche. Uhum. E aí me disseram que era errado, mas eles disseram que pode ganhar dinheiro com isso, com stand-up. Então eu tô tentando. É isso aí. E a comédia é o único trabalho que o cliente vai no lugar, tem uma coisa que ele não gosta e ele quer que saia dali. Tipo assim, eu tô no mercado, odeio ervilha. Eu vi a gândula de ervilha. Tira isso aqui! Tira isso aqui agora! Mas, senhor, tem outras pessoas que querem... Não! Eu não gosto de ervilha, então tu tira a ervilha daqui. Moço, tem milho ali. Falei isso pro bolsonarista. Ele veio falar comigo. Cara, adoro teu trabalho, por que tu te envolveu em política, falar mal do Bolsonaro? Falei pra ele... Uai. Peraí, tu disse que gosta do meu trabalho? Sim, adoro todos os teus vídeos, mas esse aí... Eu falei, então esse aí... Tu não assiste, Tu não assiste, meu irmão. O resto tu assiste. Aí esse aqui tu... Dá um... Sabe, match. Direita assim, esquerda não, vai pra esquerda. É isso. Eu gostei que você começou falando do tabu de mulher não ser engraçado. Uhum. Né? Isso é maravilhoso. Eu gosto disso, porque realmente existe esse lance eu já ouvi várias vezes. De plateia. Uhum. Eu gosto tal. Mas as minas ali não... não sei. Tinha uma época que a gente... Hoje em dia, eu não posso nem reclamar, assim. Mas tinha uma época que tinha um show, um elenco masculino, a mina entrava no palco, a gente chegava a comentar depois, a gente chegava a sentir a cara da plateia. Ai, sim. Que saco. A premissa é de que a gente era ruim porque era mulher. Assim. Sim. Mas, enfim, existe isso. Ainda bem, obviamente, hoje tem... não sei se tem muito mais mulher fazendo ou aparecendo pra fazer, que às vezes tinha muita comediante que só não fazia, né? Mas eu entendo, e aí a gente fala de mulher ou fala de qualquer aspecto dentro da comédia, que existem, sei lá, processos e etapas e várias coisas pra se acontecer. Uma delas que eu acho que é mais ou menos assim, que as pessoas discutem muito, é a graça de tipo... Quem que fala que se o Gil é engraçado? Quem que fala que a Betina é engraçada? O Gil pode... Lógico, a gente pode conversar.
A gente tá conversando nós três aqui, pode falar, fulano de tal, ainda tem, né, do que a gente acha, do que a gente vê e do tudo mais, tem um caminho. Isso eu acho que é uma das coisas da falta de profissionalização na comédia ainda que eu vejo. Porque eu acho assim, por exemplo, sou comediante, entendo alguma coisa. Aí o Gil quer fazer um show e disse assim, Betina, me dá uma indicação aí de comediante, ou então, eu vi a fulaninha de tal. Aí eu não gosto da fulaninha. Porque a fulaninha uma vez olhou pro meu namorado de um jeito que eu achei que a fulaninha tava dando em cima do meu namorado. Tudo isso aqui não acontece, claro, gente. Isso aí é uma história. Tudo é figurativo. Exatamente. Mas aí assim, eu vou tem dizer uma semelhança com a realidade. Para, Julisô. É por isso que tu é golgado, guri. Não tem modos. Aí... Aqui pra você, ó, mude. Plim! Arrancar a mão do Thiago e dar pro Gil. Mude, seu animal. Aí, eu vou dizer assim pra ti, Gil, aquela guria, ela é ruim. Mas, na verdade, ela não é ruim. Eu não gosto da guria. Porque não gosto, eu não preciso gostar de todo mundo. Hoje eu tava falando isso pra Helena. Não preciso gostar das pessoas. Mas o que eu não posso é gongar o trabalho da fulaninha ou do ciclaninho, porque eu não gosto. Eu posso dizer, Gil, não vi. Faz tempo que eu não vi. Não conheço o trabalho dessa pessoa. Agora, dizer que é ruim, porque eu não gosto da pessoa como pessoa, é a mesma coisa de eu ter por exemplo, ter um amigo médico e ele ser especialista em oftalmologia, e aí eu indicar ele pro Gil, e aí ele comeu a tua mulher, tu vai dizer, não, Gil, tu não vai nesse oftalmo que a Betina te indicou, porque ele me botou... Que vai salvar tua vista. Exatamente. Mas, em compensação... Me botou a gaia e não dá, entende? Eu desenho um negocinho no churro... Salsichão. Essas faltas de profissionalismo que eu acho que... Deixa eu te falar, eu tenho um argumento sobre isso que é o seguinte, eu acho que sim, existe a galera que fala que não gosta por causa de pessoal, e isso aí sempre vai existir, que... Eu sabe por que eu falo isso? Porque a gente batalhou muito com uma galera que não respeitava o troço. Tipo assim, uma galera que iludia um certo grupo de pessoas que ia conseguir fazer isso e aquilo e pegava a grana e não fazia os bagulhos certo. Tá entendendo? Tinha uma galera que... por exemplo, tem a Betina. A Betina faz quanto? 5 anos? Eu faço há 1. Já dá. Acho que não dá. Não dá, não. E aí é que entra o lance que a gente sabe. A gente que tá mais tempo fazendo, a gente já viu muita coisa. Sim. E mais engraçado é que quanto mais tempo tu tá no mercado, mais tu vê as coisas se repetirem. Sim. E aí tu olha aquela situação e tu fala, eu já vi isso aqui em 2015. Vai bater com a cara no muro ali, ó. E tu tenta avisar, desgraça. Quer que eu te diga o nome do teu parceiro que já fez isso? Vai dar ruim. Mas existe a galera... Então eu acho que tem esses dois lados, e o que a pessoa que tá aqui no centro como o problema tem que entender é como eu faço pra evoluir. Ponto. Sim. Porque a evolução basta só tu. E ninguém precisa te dizer. Tipo, a evolução é uma parada que tu consegue fazer sozinho. Tipo assim, ó, se tu tem autocrítica, quantas vezes eu vi o Thiago sair do palco dando soco na parede e todo mundo, não foi tão ruim. Ele foi sim. Porque ele sabe o que ele pode render, o que ele quer. E o problema é achar que vai ser fácil. Pelo amor de Deus, gente. Não é. Eu sou um cara chato, todo mundo fala, o cara tá só briga com as pessoas. Mas é que, é tempo. E, tipo assim, ó, não é eu. É que eu tive o privilégio de estar com caras gigantes que eu via o processo de formação daquilo que aconteceu 8 anos depois, 5 anos depois. E não foi fácil. Nem pra eles que são fenômenos. Tipo assim, ó, eu tenho nomes que eu já consegui vivenciar antes da fama, no início do pico e agora que, tipo, tá estabilizado. E tipo assim, ó, são nomes que se eu falar, tu vai falar, não, isso é gênio. E ele se ferrou muito. Porque tem que criar essa casca. Então, pra mim, o grande lance existe esses dois lados, a gente sabe, e não tem como parar isso, porque a gente, que nem eu falei nisso, a gente brigou muito com essa gente, a gente perdeu muito tempo de evoluir, preocupado com essas pessoas. Então, o que a pessoa que tá no centro tem que fazer é, eu realmente tô bem? Se eu sentar pra conversar, eu vou conseguir conversar? Porque quando eu ia pra São Paulo, eu sempre saía daqui pensando, nossa, eu tô incrível. Chegava lá,
Voltava Pensava, triste. Meu Deus do céu. Voltava o triste. que é esse Murilo Couto no palco, meu Deus? O que é o Igor Guimarães antes da fama? Sim. Falava, o que é Quando esse eles ainda maluco? faziam. Quando o Igor fez Rio Preto com a gente por 400 pila. Tu tá entendendo? O Afonso fechou com a gente por Sim. 400 reais. Meu, e tu ficava assim, meu Deus, olha o nível desse cara. E eu não tô dizendo que vai ser pra todo mundo assim, mas o que eu quero dizer é que a autocrítica é muito importante. E falta. aí, Mas isso aí não autocrítica- existe. E autocrítica sem profissionalismo não tem. perfeito, porque a autocrítica Não faz tem. parte Entendeu? das ferramentas do E profissionalismo. aí aquela coisa assim, com quem é que foi que eu tive essa conversa? Quando eu abri pro Yuri Marçal, e aí a gente tava no camarim conversando, eu, eles e mais um resto dos guris. E aí eu cheguei pro Romarinho e disse, e aí, Romarinho, o que achou da minha apresentação? Aí ele me olhou assim e disse assim, posso falar? Eu digo, eu tô te perguntando, vocês estão lá em cima, estão em São Paulo, tô fazendo direto, aqui ainda não tava como tá agora e tal, mas, né, eu quero saber. Aí disse, não, é que... aí ele me deu um feedback muito bacana, e aí ele disse assim, não, tá muito bom aqui eu só faria assim, né? E aí ele disse assim, é que eu já tentei dar um feedback pra uma menina, e aí ela me disse que eu fui acusado de machista depois. Uhum. Amada, é isso. E aí, aí eu comecei a perceber que, tipo, é por isso. Por isso que às vezes eu tenho que insistir muito. Por isso que os guris começaram a me dar ainda mais eu tenho uma cara meio de bunda. Então, acho que tem gente que tem medo de mim. E aí, teve gente que começou a falar mais comigo muito recente, assim. Uhum. Tu é um exemplo, né? Que a gente Uhum. começou a falar mais no final do ano passado. E aí, eu disse, é por isso, cara. Mas aí, a gente não evolui. Ou então, fica aquelas coisas assim, por exemplo. Eu tenho um sonho. Eu fui a primeira guria, das que estão fazendo agora, eu fui a primeira a fazer o Comédia Stand-Up no Rio Grande do Sul. É verdade. Uhum. E eu tenho um sonho muito grande. E esse sonho já está se realizando, e está se realizando graças pelo menos pelo meu conhecimento, ao Felipe, lá do Boteco, ao Bart, a Helena, a Vanessa, que eu tenho um certo problema com elencos puramente femininos. Uhum. Porque assim, é legal, mas se torna um pouco mais fácil. Eu ia te perguntar. E eu não quero. O meu anseio, a minha ambição na comédia não é ser uma das melhores mulheres comediantes. É ser uma das melhores comediantes. Ponto. Uhum. Independente do meu gênero. E se eu ficar fazendo só com mulheres, eu não evoluo. Às vezes, conversando ali com o Marcito, com Rita, eles me veem coisas. O Marcito, por exemplo, eu tive uma conversa com ele esses dias maravilhosa, que ele me deu uma piada que mexia muito com as questões de raça e tal. Eu faço piada muito com questão de raça. Só que, comercialmente, eu tenho um limite. Uhum. Eu não posso chegar num bar... Eu tenho que respeitar... Isso é outra coisa que não acontece, que eu fico muito puta. Quando a gente começou... Tinha Comedy Club em Porto Alegre, assim, pra gente sair Cara, Vamos falar dos camarim? Noite de Não, Deus. sério, é um episódio inteiro só pra falar da Vamos. falta de privilégios que existia nessa época. Tá, O vamos pessoal falar não dos dá o camarim? menor valor Não. pra isso. Vamos Cara, falar. o Felipe só me deu 5 minutos. Vamos falar de lanche? Tu tinha janta? Te davam Eu janta? tinha que pagar as 2 águas. Exatamente. Eu ia fazer show lá com o Gil, não E vou nem fazer- falar o nome, e os caras cobravam água quando o Gil não tava lá. Exatamente. E fazer essa água render. Eu vou olhar de cantinho. Será que ele vai fazer assistir? essa- Pô, e cobrava meu pai, tá? Não vai jantar hoje. É isso. Tá aí, Magrão. E aí? E aí? Pila no bolso. E a batata? Eu acho... Aí, assim, ó, eu sou formada em gastronomia. Então, eu sei tecnicamente quanto custa para abrir um restaurante. Sim. Eu sei, eu tenho formação técnica para isso. Eu sei quanto custou fazer aquele cardápio. A engenharia daquele cardápio. Para uma cozinha estar aberta. Uhum. Ligar uma fritadeira. Uhum. A hora de uma fritadeira ligada. Gente, isso custa uma custa fortuna. um dinheiro. Entendeu? Sim. Pagar cachê. Que tem gente ganhando cachê agora. Quanto tempo tu levou para ganhar um cachê? Qual foi teu primeiro cachê? O meu cachê era 5 minutos e foto com os 2 headliners da noite. Ah, e eu vou te falar, eu vou te... E a gente... E aí é isso. E aí eu tenho, só pra terminar, Não, claro. eu tenho uma responsabilidade com estar pisando aquele metro quadrado com aquele palco. Perfeito.
Ah, Betina, mas tu... Por exemplo, eu vou me apresentar no Bar X, no Comedy X. A maioria das plateias que eu me apresentei são brancas. E vão ser assim em qualquer lugar do Brasil que eu for me apresentar. Porque é isso. Por enquanto é o que tá posto. Talvez daqui a próxima geração... Mas é isso, tá? Eu posso fazer piadas com os brancos? Posso. E eu faço e eles dão risada e chegam... Eu tenho pinto de salsichão cozido, eu sou palmito e tá tudo certo. Semana passada tinha um casal de Caxias do Sul que rachava o bico. Ela apontava, ele é palmito, ele é palmito. E eu olhava pra ela e dizia, moça, tá errado, moça, não faz assim com o teu marido. Maravilhoso, mas tem um limite. Hoje em dia tem um limite. E eu sei que, assim como há 10 anos atrás eu não poderia apontar para um senhor na plateia e dizer, tu tem pinto de salsichão cozido, daqui a 20 anos eu vou poder fazer outra piada botando um pouquinho mais. Agora não dá. Comercialmente não dá. Ah, pode dar problema para tua carreira? Pode, mas pode dar problema pro bar. Eu quero hoje, depois de 10 anos fazendo, quase 10 anos fazendo comédia, que o Felipe ou o Bart tenham problemas? Não! Eu ganho com isso? Não! A cena ganha com isso? Não! Então, assim, eu guardo aquela piada no bolso, que ela é estruturalmente maravilhosa, racialmente lavaria minha alma, reparação histórica, maravilhoso, mas eu guardo para daqui a 10 anos. Que é quando eu tenho experiência. É uma maturidade mas isso aí é uma coisa, isso aí é um raciocínio isso. que é... Entendeu? Você citou o negócio do show específico, e eu ia te perguntar exatamente isso, por você ser mulher aqui na bancada, que é... Tô louco pra fumar um cigarro. Eu cara. entendo... Você quer fumar? Você fuma, estúdio é teu? Não. Cadê a mãozinha? Cadê a mãozinha? Faz a mãozinha. Só se todo mundo fumar. Abre a cerveja. Puta que pariu, ela meteu. Aí ele convida a preta cardiopata com coração ruim e um pulmão bem meia boca pra fumar. Ai, Quer mais te um afundar, né, processo. guri? Não bastava os jogadores, agora é comediante também. Porra, bicho. bicho. Associação das pretas cardiopatas processam o Gil Vai Lisboa. vir processar. Não, ele quer morrer. Ele quer morrer e não achou o jeito aí. Achei sim. Tem idade pra comprar isso, guri? Tem. Olha, é que isso hoje conhece o bordo. Eu fui junto, ele foi meu pai. O que é? Você tá sendo Dá um racista. favor pra ele. Meu guri. Eu ia te perguntar das noites específicas, porque por um lado pode ser, que legal, tem a noite das minas. Mas por outro lado não podia ser só mais uma noite? Entende como as pessoas veem isso? Eu acho uma coisa é assim, você ó, ter a noite de vocês três, ou que entra no meio da galera, sei lá. Eu acho assim, ó. Eu acho que agora vocês vão ver esse bicho é uma cobra com essa cara de sonsa dela. Comercialmente vende. Não, Tem mas um tudo potencial bem. comercial interessante e é trampo pra gente. Tudo bem. Acho massa. Mas eu tô bem feliz porque, por exemplo, assim, eu tenho as noites... mês que vem eu tenho a Noite das Minas no Poa, mas eu tenho 2 noites de elenco em que eu vou ser a única mulher. Eu tô feliz com isso. Sim. Entendeu? Então, eu acho que, assim, comercialmente é interessante. A gente faz junto agora, inclusive, né? Sim, a gente faz junto. Amanhã? Não. 29. Não, a gente faz junto dia 13. Não é dia 29? A gente faz dia 29 Dia também. 29, A gente dia faz dia 29 29 também, tá. Então, é isso, assim. Então, eu acho muito legal. Tem uma coisa também... que eu acho que essa coisa de ser guria... que às vezes eu acho que eu... com relação ao humor, eu tenho refletido um pouco sobre isso, né? Que as pessoas falam... eu acho que com relação a outras meninas... eu e a Nelly, a gente tem uma vantagem. Que é a seguinte. Eu e a Nelly a gente tem uma vantagem. Não, eu não tô dizendo que a gente é melhor. Eu tô dizendo que a gente tem uma... A Nelly é outra comediante aqui do Sul, preta. Sim, tem 2 mulheres pretas no Rio Grande do Sul. 2 comediantes e a gente não é a mesma pessoa. O Bart Lopes surpreso com isso todo dia, tadinho do Bart. Ele confunde eu e a Nelly. E a Vanessa fica brava com ele. E aí o coitado olha pra mim e fica... Ela não é a Nelly. Sabe quando... O branco... E eu fico olhando bem sério pra ele, não digo nada. Parece que ele vai explodir, assim. É que a cabeça já é grande. Imagina ela latejando. Tadinho do Bart, gente. Olha, a gente tira o couro dele. Aí... E sabe qual que é a vantagem? Eu e a Nelly, além de sermos mulheres negras, a gente não é mulher padrão. A gente nunca foi. Então, uma vez eu tava conversando sobre isso com ela. Vou falar pra mim pra não falar por ela. Mas assim, por exemplo, eu era... como é que eu comecei a fazer comédia?
Eu lembro muito de ti no Comics, com aquele cara que fazia comédia, ele era australiano e veio pra cá. Sim, o Luke. O Luke Simons, é isso? Isso mesmo. Cara, isso é muito antigo. Isso. Noite do Gui Kozonoyevsky. Sim. E era o Comics, né? É Comics. No 512. Nossa, Caralho. gente. No palco antigo, que era do lado. Então, já falou antigo e o meu nome 2 vezes. Eu vou botar o teu nome na boca do sapo, eu termino de destruir a tua vida. Olha, entre na fila. Ih, vai faltar sapo. Olha, coitado do sapinho. Vai voltar sapo em Porto Alegre. Ó, só pra falar, a gente imita o Igor Guimarães, porque pra mim ele é um dos maiores Ele é gênios do maravilhoso. Brasil, tá? Ele é fantástico. E eu conheço o Igor desde 2015, quando eu trouxe ele pra fazer lá no Boteco do Selfie. Nossa. E ele virou amigo da minha mãe. E desde então a minha família incorporou. O E Igor. o Igor? Tanto é que todo mundo que passa lá em casa de alguma maneira sai com isso. Sai falando. Meu pai às vezes fica, nossa, meu, fala, que isso? Ai, grava, eu preciso ver Eu isso. gravo e a minha mãe fala, o que é que foi esse DJ? Eu tô mentindo, Thiago? É verdade. Ô, é Samuel, eu tô mentindo, meu primo lá. É verdade. Maravilhoso. Então é só isso. É. É amor puro. É amor, Não, Não mas é. o ser Igor, humano. ele é fantástico. Vocês não são do padrão. Tu vê ele no Coisa do Guaraná, que agora ele diz, quando ele diz que gosta de uma coisa, ele diz, esquece! O Gaiato diz, esquece, cara! Aí ele é maravilhoso. Tá, aí eu e a Nelly, a gente não é padrão, tá? Aham. Mas eu vou falar por mim. Quando é que eu comecei a fazer comédia? Eu entrei no primário, na primeira série do meu tempo, só falta falar primeiro livro, na década de 90, e eu entrei sem passar pelo jardim de infância. Eu entrei com 5 para 6 anos, direto na primeira série. Tá. Então eu entrei sem saber. O jardim de infância servia muito pra gente aprender como é que funciona aquele sistema. Eu já fui meio que jogada ali. Hoje é uma Sim. coisa que não faria. Então eu levei muito tempo pra entender como é que era o lance do colégio, de como é que era conviver com outras crianças, como é que era esse lance de professora, de copiar matéria. E aí eu fui me apropriar de estar naquele ambiente na 7ª série. Até então eu tinha muita dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque eu sou uma criança velha. Eu sou ranzinza, eu sou quieta, em casa. Ai, o boy me chama pra dançar, eu digo, tu quer transar essa noite? Ou a gente dança ou a gente transa. As duas coisas a gente não vai fazer, sabe? Ai, cansado. Viajei pra fazer uma turnê de shows com o índio, era 10 horas da noite, tava eu e o índio de pantufa, feliz no hotel. Vamos dormir cedo, B. Vai faceira, entendeu? Eu sou essa pessoa, eu sempre fui assim. E aí, eu na 3ª série, tudo complicou muito, meus pais se separaram, eu entrei numa espécie de depressão infantil, e aí aquilo foi indo, e eu disse... Quando eu cheguei na 7ª série, eu não aguentava mais ser sozinha na escola, porque ninguém conversava comigo, ninguém brincava comigo, tarará. Eu era praticamente, acho que uma das poucas, tipo, uma escola grande, já tinha umas 5 crianças pretas, uma escola no centro de Guaíba, ali. Eu cresci em Guaíba. E aí eu disse assim, como é que eu vou fazer esse ano na 7ª série? Eu quero que seja diferente. E eu comecei a imitar o meu pai. Esses dias eu me liguei, minha primeira referência no humor era o meu pai. Meu pai era uma figura. O apelido do meu pai era Mussum dos Trapalhões, porque ele... todo homem negro, alto, gordo, naquela época era chamado de Mussum, mas ele era muito engraçado. Era uma pessoa que chegava muito. Eu disse, eu vou começar a imitar o pai pra fazer amizade no colégio. E foi aí que eu comecei a desenvolver minha comédia. Isso tudo foi terapia pra entender que era dali que eu comecei a fazer. Só que quando chega na época de paquerar e parará, eu via que a amiga é a Doce, a outra é a Sandy, a outra é não sei o quê. E eu era uma preta poxoxa, com 12 anos já com uns peitão que parecia que tinha amamentado 18 crianças. As pernas dessa grossura. Delicada, sem paciência nenhuma. Uma idosa querendo pegar os guris, ninguém querendo me pegar. Porque, né, eu assustava, coitado. Apaixonada pelo negão sapato, sabe? Vocês querem derrota? Eu apresento pra vocês. E aí... respeita a minha história do meu primeiro amor. Ai, cara, que engraçado. Negão sapato, negão sapato. Se eu contar a história do porquê que o negão sapato chamava sapato... Não, me conta. Agora Não. Não. Ah, Vai ter que tem que contar a história do negão sapato. Que baita personagem, cara. É maravilhoso, né? Meu Deus. Negão sapato. Aí, negão sapato. Podia ter... Sim, cara. Podia ter isso. E o negão sapato me largou pra ficar com a Kelly piolenta. Chegou a abrir a porta aqui. Não dá. Não é possível. Quer me sacanear. Ai,
Ai. Gente, é uma infância... Para. É uma infância sofrida e vocês estão rindo, tá? Meus ancestrais vão vir puxar o pinto de vocês de noite. É pinto salsichão! E aí, tchê, eu sempre fui muito de falar e de contra-argumentar e de discutir com professora quando achava as injustiças. E aí eu fui juntando com esse merejo da graça da família do meu pai, com o deboche da família da minha mãe, e foi montando esse glacê de desgraça que vocês estão vendo aqui, e pura sanidade mental, né? Como vocês podem ver. Muita Então, estalopram? Muita. Nossa, mãe do céu. E aí, guris, por que eu acho que dizem que a mulher não é engraçada? Porque o humor é uma ferramenta de poder. A gente pode... Vamos sair do mundo do trabalho de humor. Vocês já não usaram o humor para falar, para alfinetar alguém? Para brigar com a namorada? Para... responder mal educado pra mãe, pro pai, aquela coisa. O humor é essa ferramenta do poder e que tu fala muita coisa que sério tu não falaria. É piadinha. Mas sabe que eu não... ferramentas de poder, numa sociedade patriarcal, não são dadas pra mulheres padrão. Agora, pra mim, uma mulher preta, gorda, que pra muitos nem é vista como mulher, é comum os caras chegarem pra mim e me chamar de cara. Eu pensava, é vício de linguagem? Às vezes é, né? Porque a gente tem muita coisa, o cara. E às vezes não, o cara me masculiniza. E às vezes o cara até gosta muito de mim. Mas gosta tanto de mim, mas não quer me comer, que não, isso só pode ser um homem. Caralho, é nesse nível. Então vocês entendem que pra comédia isso é muito libertador. Eu sou uma mulher que eu não sei flertar. Eu debocho de tudo. Eu realmente faço piadinha com o pinto do cara. Entendeu? Então o cara vai chegar pra mim e dizer assim, tu é muito debochada. Eu já levei foras por causa disso. Tu é uma mulher divertida, inteligente, carinhosa, parceira, mas tu é muito debochada. Eu já ouvi isso nessa ordem. Mas você acha que isso aí tem a ver com quando as pessoas vão chegar pra uma mulher que, por exemplo, que é padrão, bonita, no sentido socialmente falando, aceito, né? Peitão, magra, não sei o quê. Não usa um decote, porque mulher bonita não é engraçada. Ela ganharia pelos atributos dela, dela usar um decote, mas a mulher negra e gorda, ela tem esse espaço pra fazer. Você acha que tem a ver isso? Eu acho que tem a ver isso. Por exemplo, tem piadas que eu falo quando eu digo que eu sou a Beyoncé dos Pampas, e visivelmente eu não sou, mas eu falo aquilo acreditando, porque pra mim e pras duas vozes na minha cabeça, eu sou. Sim. As pessoas riem. Agora, se a Giovana Fagundes, por exemplo, ou a Bruna Luiz, que são comediantes mulheres com corpo padrão, chegarem e fazerem a mesma piada, elas vão ficar como arrogantes. Sim. Entenderam? Então, assim, a comédia é um negócio que eu amo muito, porque a comédia é libertadora. Na comédia, a gente não precisa ser bonito, ser feio. A comédia, ela adota todo mundo. É só saber cuidar dela. É isso aí. Ela pega, não interessa se tu é bonito, se tu é feio. Agora, tu tem que ser despido de vaidade. Eu tenho que subir no palco e assumir que a minha teta tem cabelo. Sim. Entendeu? E, o que uma mulher... vou fazer piada com isso. O que uma mulher padrão vai fazer? Vai tirar aquele cabelo e vai fazer de tudo pra... Se eu tento tirar, eu vou fazer piada com isso. E tudo bem. Eu percebi muito cedo que eu não vou conquistar ninguém pelos meus atributos físicos. E aí as pessoas vão dizer assim, Betina, mas é a baixa autoestima. Não, porque eu não vejo necessidade de uma pessoa ser bonita para ser conquistada. Eu não preciso achar o Gil bonito para gostar dele. Eu não preciso. E não preciso que gostem de mim só porque eu sou bonita. A minha namorada foi isso. É isso. É isso. Ela não achou, mas falou, mas ele é legal, é engraçado. É um cara tri. E tu falou brincando, mas mulher é muito isso. Mulher, a gente é muito menos visual. Você reparou que para vender alguma coisa para vocês, de um celular a um carro, para vender para homem, tem que ter uma mulher com uma cara. Qual a utilidade para vender uma moto de ter uma mulher de biquíni e salto alto assim? Hoje em dia tem menos, né? Antigamente era algo mais comum. Mas ainda tem. Sim. E as coisas que são vendidas para nós tem o quê? Uma mulher também. Não tem um homem. Vamos vender um carro que tem um público específico para mulher. Não, vamos botar um homem de cueca. Sim. Porque a gente vai Ia achar ser ridículo. Ia ser ridículo do mesmo jeito. É ridículo também pensar o quanto que pra nós é
exato. É pequeno, assim, Aham. rasinho. E vocês são instigados Pelo instinto, visual o quase. tempo inteiro, É isso desde muito pequenos. É. A gente não. Aí a gente olha e acha... tem amiga minha que te acha lindo por causa da tua barba. E ó, você me vê sem... Mas... Famoso pirulito. Sabe o pinto de Vai salsichão repensar, vai repensar. Vou desenhar aqui um olho. Fizer um risquinho aqui, ó. Dá pra desenhar com canetinha. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso, por favor. Raspar tudo, sim. Mas é isso, assim, eu acho que... E aí, a comédia é esse lugar que me acolheu, justamente por eu não ser padrão. E eu acho que as gurias, as padrão, têm um trabalho a mais que eu não tenho. Mas, pra chegar nesse lugar, tu tem que se despir de uma vaidade e entender que, tipo, tu não precisa ser bonita pra ser amada. Uhum, Quem te amar vai te achar bonita. É diferente. sim. Mas aí de novo, é outro... Mas é que daí é um rolê que... É muita lágrima no banho. É muito... E eu acho que isso, na minha opinião, é arte. Uhum. Isso é arte, mano. Tipo assim, até tem um MC que falou, que é o Krauk, que ele falou que quanto menos a gente sabe da gente, mais difícil vai ser se encontrar, sabe? Então, Com tipo certeza. assim, e isso é artisticamente, porque tu precisa entender a totalidade do Thiago Oliveira pra que tu consiga entender exatamente o que é o Thiago Oliveira do palco. O problema é você entender a totalidade do... Né? Não, tu Esse nunca é o vai problema. entender. Não vai Não. ter isso Mas aí, só que tá? quanto mais conhecimento tu obtém sobre Sim, aquilo, sim, mais sim. tu vai ser profissional naquilo que tu quer fazer. Sim. E esse é o grande lance, ela entendeu a arte dela. E é isso. E eu acho que é por isso que as pessoas falam, mas eu sinto muitas vezes que é da boca pra fora, que é, ai, não tem o mais engraçado, não tem o melhor. Mas a primeira oportunidade de falar, não, mas hoje ele arregaçou, hoje foi melhor. O melhor que nós temos. Pai, o melhor que nós temos é o teu melhor. Sim. A minha mãe, por exemplo, tem um top 5 que ninguém vai falar. Sim. E ela assiste pra caramba, quem vai dizer que ela tá errada? Sim. Ela já viu mais de 300 shows facilmente. Tem comediante que não viu 300 shows. Ah, com certeza. Ah, sim. Com certeza. E ela Eu já não viu, e ela tem a opinião dela. Então, tipo assim, é a tua arte. Acontece da tua maneira, tem a outra arte que acontece daquela E maneira. outra coisa, a minha arte tem a ver também com coragem de ser quem se é. Aí tu bateu Porque aí eu acho que é muito uma questão de... A gente fala muito, né? Punch, setup. A gente fala muito, não. Eu ando jogando isso assim... Tem um pessoal chegando com as unhas grandona, né? Mas o pessoal que chega com a unha mais, né? A gente troca uma ideia, a gente É o Wolverine, vamos cortar. Aqui é só as Ela vem com garras. os milho. Aí a gente e aí eu disse assim, tá, beleza, vamos começar a pensar assim na tua persona. Bem devagarinho, assim. Bem, assim. Tem traços aí de uma pessoa... Porque a Tininha no palco hoje, ela tem a ver com o processo de autoconhecimento, esse que tu fala, e tem a ver com o processo de coragem. Uhum. A Betina de 5 anos atrás, por exemplo, tem alguns movimentos que eu faço no palco, movimentos físicos que eu não fazia. Eu não sei o que eu tinha, que há 5 anos atrás eu queria esconder que eu tinha peito grande. Como? Não tem como. Gente, eu tenho 2 peitos grandes e um é maior do que o outro. Há 5 anos atrás. Isso. Há 5 anos Porque atrás isso eu é, tinha uma tipo, coisa... é ontem, O que eu quero entende? dizer? É isso. O que eu queria te dizer? Eu entrava assim. Tipo... E eu não fazia movimentos assim. E agora tu vai ver, tem esses dias as gurias tiraram uma foto minha, tô eu no poa. Plau. Peitão cara. estufado. Quem vê diz que tá com todas as contas pagas. A luz cortada em casa. Mas a pose... A pose, maluco. Meu Deus do céu, é isso. Hoje E tem eu lanche. aqui, e isso, No camarim. e é um movimento simples, cara. É eu de braço levantado. Aham. Mas quando tu fala de trabalho, é isso. Esse braço levantado, pra mim, É muita tem um coisa. projeto de pelo menos 5 anos que eu prestei atenção, que eu não mexi os braços. Uhum. E aí, quando fala em trabalho, é isso. A comédia é um trabalho artesanal. Perfeito. E assim, às vezes assim, mas eu faço na internet, é engraçado. Ok, mas no palco é diferente. E sabe o que é isso? Falta de conhecimento. Eu fiz um curso de produtor de elenco de cinema. Esqueci o sobrenome dela, mas é Vanessa. Se eu não me engano, é Vanessa. E eu tinha feito teatro, já era formado, tinha até diplomas, cara. Eu fui no bagulho e parecia que eu não sabia nada. Sim.
Então, mas como assim se teatro é encenação e encenação é cinema? Cada plataforma é uma maneira de se interpretar. Sim. Por exemplo, no cinema, quanto mais gesto e mais voz tu bota, melhor. Porque tu tá num teatro, muitas vezes sem microfone, as pessoas estão te vendo ao vivo Projetar ali, a tem que voz. projetar a voz, tu tem que te mexer mais, tem que colocar mais. No cinema é minimalista. É tudo aqui, ó. Uhum. Se tu mexer demais a boca, já me incomodou. Sim. Então, o palco é exatamente assim com os vídeos. No palco, tu tem uma performance muito mais exagerada e nos vídeos não. Nos vídeos minimalistas funcionam, só que no palco não vai É funcionar. diferente. Então tu não pode achar que se tu faz coisa engraçada nos vídeos, tu vai acertar no palco, porque tu não vai. Sim. É outra É plataforma. outra coisa. E assim, não é só, bom, o Gil disse isso, eu vou lá e vou fazer. Não, é aquilo que tu tá dizendo, que tu tá querendo dizer, aquilo que tu tá dizendo e o que tu tá querendo dizer, colar no teu corpo. Uhum. Por exemplo, tem piadas, eu sou dona de escrever piada de um jeito, num ritmo, poxa, tá, parará. Na hora que eu vou contar, ela sai de um outro jeito e sai muito melhor do que eu tinha imaginado. Porque aquilo colou no meu corpo de um jeito. Tu já sabe como tu tem que transmitir aquilo, né? E agora eu tô nessa fase de conhecer um pouco mais essa persona. Então, tá, agora ela veio à tona, eu consigo botar. Por isso é importante gravar o áudio, nem que seja, né, da cada apresentação. Eu acho que é bem interessante. E aí, no Uber mesmo, eu volto, porque eu tenho uma vida, como o pessoal diz, tu trabalha também, não só faz e a Betina ali até as 2 da manhã, editando vídeo, escrevendo coisa, apagando e apagando. E aí, é o horário que dá, tu vai lá e senta e escuta de novo e faz de novo. É um trabalho artesanal, assim. Eu agora tô na fase de escrever meu solo, Sim. que estreia agora em setembro desse Muito ano. massa. E aí eu tô vendo muito isso, assim, parece que eu esculpi um Michelangelo, otimista pra caralho. Não, mas é isso aí, joga lá em cima. É isso, esculpi uma estátua e aí agora a gente tá ali, tá ajeitando, tu vê que uma bola ficou mais torta que a outra, tu tá ajeitando uma biqueta de uma teta, Você vai indo, indo É o ali. desenho, né? É isso, e aí eu sei que ela vai levar mais um terço. Esse dia eu tava falando com a Vanessa, eu não tenho pressa em fazer um segundo, porque eu quero que o primeiro saia o melhor que ele pode sair. E ele tem um tempo pra isso. É isso aí. Uma construção. Eu queria só, pra terminar, até porque a gente tem que largar daqui do estúdio. O dono tá mandando. O dono tá mandando, né? Não, mas é que a hora que você falou, hoje eu faço a piada com o salsichão, só pra voltar nesse tema, porque eu quero fechar na polêmica. Do salsichão. Eu faço piada hoje com o salsichão, e hoje pode, talvez eu tenha uma piada que eu vou guardar pra fazer daqui 10 anos, e a piada, a mulher se chama o cara de palmito e tudo mais, né, da mulher falando do cara e tal. Tem um comediante que eu tô com, não sei break o nome, tô com o Trevor Noah na cabeça, mas não é o Trevor Noah. Que ele faz uma piada, tipo, meio que insultando ou zoando um branco. E aí a pessoa fala, racismo reverso. E aí ele faz um texto em cima disso. Cara, eu acho que é o Trevor Noah, mano. O Trevor Eu já vi esse corte. Coisa assim. Eu já vi esse corte na internet. Não foi nem piada no show, foi no programa dele. Não, Foi é no stand-up. É um show de stand-up. Não foi sobre o time da Francês? Não. Ah, tá. Não. Mas eu lembro de um corte de stand-up com essa Trevor. resposta. Sim. Tá, agora eu também não sei se é o Trevor. E aí o cara fala. Eu acho que também tem esse. Tem esse. Eu acho que foi esse que eu vi. Mas eu já vi esse é no corte, eu não programa consigo dele. lembrar agora. Mas eu lembro que ele tipo assim, é uma piada, mas é um argumento tão bom. Então, é isso que eu ia falar. Porque o que ele faz? Ele insulta o cara e aí ele fala racismo reverso. E aí ele fala, se eu subir no palco, você pode fazer isso piada do branco? Aí ele fala, sim. Aí ele fala, mas se eu subir aí e fazer o contrário, eu não posso, porque vai ser racismo. E ele fala, sim. E aí ele fala, você está certo? Ele fala, a não ser que a gente arrume uma máquina do tempo e a gente volte lá atrás. Sim. E aí a gente Não sai é o da Trevor. África. Não é o Trevor. A Não. gente sai da África, a gente vai pra Europa, a gente escraviza vocês. Aí faz isso. Aí se você chegar aqui no palco e fazer uma piada falando branquela azedo, aí isso vai ser racismo, não vai ser racismo reverso. Então assim, mais uma vez voltando. Quando você faz a piada do palmito, ela não machuca o palmito, entende? Há um tempo atrás, eu também postei o Poa postou um vídeo meu e aí surgiu um comentário assim, de um homem branco, solteiro. Porque um homem que diz uma coisa dessa em 2022 não come ninguém. Ele vai ser... Se fosse um homem branco fazendo essa piada,
Uhum. Começou Já assim, vai, começou assim. Aí tu já sabe que É tipo assim, bom, eu não tenho nada contra. Mas... Tenho até amigos que são. Mas... Se fosse um homem branco fazendo essa piada, ela não ia gostar. Uhum. Ia ser racismo. Uhum. E aí a minha resposta pra ele foi assim, querido, eu só queria te avisar, eu sou muito didática, que nenhum homem branco foi violentado, morto ou preso injustamente pra construção dessa minha piada. Ah, é tipo... Eu não sei nem se ele entendeu. Porque aí ele vai... Tem exigiu coisa- muito do... Tem coisa que eu entendo o pai falar, vai dormir mais cedo. Sabe o cara falar, tá na hora já. Fica lá pensando... Aí tu começa a pesar. Aham, é sobre isso, eu acho que é isso, assim, né? Tem uma questão, tem um livro que eu sempre indico, e o Adilson Moreira, o autor, e chama-se Racismo Recreativo, eu já te falei desse livro, de uma série chamada Feminismos Plurais. Sim, sim. E eu acho que é muito interessante ler esse livro. E uma das coisas que fala é relações de poder. Sempre que eu, mulher branca, cisgênero, vou fazer uma piada, eu sempre penso se quem eu tô atacando na minha piada tem como me rebater nas mesmas condições que eu, em cima do palco? Quando eu faço uma piada com homem branco, cis, hétero, tem outros homens brancos, cis, héteros pra me rebater, não tem? Tem. Sim. Agora, se tu vai lá e vou fazer uma piada de uma preta peituda. Tem quantas mulheres pretas peitudas fazendo stand-up pra te rebater? Entendo. É isso aí. Esses dias eu fiz Nas interações que eu busco, eu sempre tento buscar... Eu quero ver o... Eu quero o bagaceiro. Eu chego a buscar o bagaceiro. Eu quero aquele que fica na mesa... pega aqui no... Eu chego a procurar esse tipo pra trocar uma ideiazinha. É o tipo de gente que tu anda, né? Eu só não sou bagaceiro. Mas eu acho que é isso, essa questão desse... A gente... De me perguntar, Betina, a gente tem... Tu acha que é importante ter liberdade no humor? Acho. Mas pra mim, liberdade no humor não é só o Léo Lins dizer o que ele quer. Não é só o Danilo Gentili dizer o que ele quer. É a gente ter uma Tiffany Haddish aqui no Brasil. Que vai... Que eu tô super me candidatando pra ser. Mas é isso, sabe? Aí a gente vai estar falando em liberdade. Sim. Até lá, o que a gente tá vendo é essa coisa ridícula, por exemplo, de um comediante não poder fazer uma piada com uma verdade. Que Fernando de Noronha é caro. Sim. É isso. Tem alguma coisa a dizer sobre isso, de Lisboa? Eu só tenho a dizer que tô completamente de acordo. Sim. E foi interessantíssimo. Isso é legal, porque a galera que viu um papo aqui de 1 hora de 3 profissionais falando um monte de coisa que eu tenho certeza que vocês não sabiam. Que é os bastidores, que é viver do sonho. Hoje na rádio mesmo, eu fiz 3 sessões em Nova Prata. E quando eu saí de lá, o que tava na minha cabeça era realizações, assim. E quando tu fala de realizações, é igual na produção, assim. Quando tu realiza um evento, tem uma série de coisas que tu faz pra realizar. Vender é mais fácil. Todo mundo sabe que quem produz tem como realizar e vender. Sim. Vender é o mais fácil, daí tu acha um produtor, o cara paga o cachê e tá tudo resolvido. Agora, realização envolve bilheteria, envolve logística, envolve custos, envolve patrocínio, envolve um monte de coisa. Até o dia do show, que tiver o show e que só vai terminar o show depois que tu pagar todo mundo. E aí, pra mim, foi essa coisa, que é, tipo, o quanto que tu trabalha e te dedica pra esse negócio, pra acontecer. Olha o cuidado que ela tá tendo pra escrever o show. Olha quantas pessoas eu envolvi pra escrever o especial que eu gravei. Olha quanto tempo demorou pra tu fazer, ou nenhum psicólogo faria isso por mim. Então, acho que hoje as pessoas vão ter a noção melhor, depois desse papo, de um jeito muito legal, que é respeita que a comédia tem profissionais. E tem uma galera que trabalha muito e aí valoriza mais o passe de quem tá fazendo. Sim. Então, acho que vale a pena tu ir agora em Comedy Club pra ir. Mas quantas vezes já... Mas eu acho que nesses papos a galera fica... Não é possível que tu não tenha despertado o interesse do tipo, caramba, aquela louca falou um monte de coisa que eu nem fazia ideia, né? Vou lá ver. Sim. Desafia ela. Desafia, pega teu dinheiro e desafia. Desafia Duvidei. ele. Desafia ele. Ai, eu tô cansada. Gente, eu dormo num bago. Desafia ele. Ele que fala das bolas cancerígenas. Vem. Fala. Paga os ingressos aqui, tu vai Isso. dar risada, eu tenho certeza disso. E é isso, é ver a construção da coisa. É Sim. muito massa esse papo. Obrigado. Obrigado, Betina. Foi muito massa. Obrigado, Gil Lisboa.
agradece, passa a rede social também, que eu esqueci. Ah, sim, me sigam no Instagram, o Objetivo Ficar Rico e fazer um especial pra Netflix tá aí, né? Tá aí. Inclusive, já gastei todo o dinheiro do cachê da Netflix. Já. E nem recebeu, né? Não. Não assinamos ainda, mas já. Não, mas é isso, né? Como é que eu vou construir a minha mansão em Cidreira? É isso, objetivo, sonhos, a gente tem que sonhar longe. E me sigam nas redes sociais, @betina.câmara, no Insta, principalmente, que eu uso bastante. Cuide das agendas, consumo o pessoal aqui do Sul, vão nos comedies, vão ver a gente, tem uma galera aqui bacana falando das coisas da gente, que acontece com a gente. Falando da vida, e os comedy tem que se pagar, e é isso. E é isso. Sim, Jubes Roas. Rapaziada, me segue lá no Instagram, @hojelisboa, e no TikTok também, que agora eu tô no TikTok. Com os vídeos de stand-up, então é @holisboa. Privilégio de estar conversando com você, meu irmão, tamo junto. Parabéns mais uma vez pelo projeto. E também fica de olho na Startar, que é uma alegria muito imensa o podcast do Thiago ser o primeiro podcast que a gente está gravando aqui no estúdio. Então, estamos muito felizes. Agradecer também aí o Luquinhas, que está junto com a gente aí, fazendo a Opera. Samuel, tá? que Samuca também que tá aí. Na mesa, e só. Betina, é uma honra, muito massa a gente trocar essa ideia. Muito legal também conhecer teu trabalho. Mas, assim, tipo, a gente nunca teve uma proximidade tão grande, até por conta da correria. Tava sempre no trampo. Mas, porra, muito massa saber disso. E, tipo, nos dá um certo alívio de saber que tem tanta gente... legal, entendida, né? E preocupada com o troço, e sabe? E eu tenho certeza que a cena da comédia tá cada vez mais legal, e eu tenho certeza que tá caminhando pra um lugar que a gente vai ter um negócio mais tri pra todo mundo. Eu boto fé nisso, e principalmente pro público, né? Eu acho que no final das contas, gente, o que tem é o amor, o coração quentinho, um tesão desgraçado de ver vocês rindo. É isso aí. O comediante não tem um prazer maior na vida. Eu acho que eu percebi que eu seria a primeira vez. Tu consegue lembrar a primeira vez que tu sentiu prazer em causar o riso em alguém? Eu tava no... Na verdade, assim, eu não causei, mas eu senti a minha família sendo impactada por aquilo. A gente escutava fita do Paulinho Micharia. Sim. E a gente fazia as viagens pra Salvador e tal, que meu pai era esse louco, militar, então viajava muito e ia sempre de carro. Então a gente foi de Porto Alegre a Salvador de carro. E a gente ia escutando as fitas, e eu gostava de ver o meu pai rindo. Minha mãe rindo. Ouvindo as piadas. É muito maravilhoso. Porque, e aí eu senti aquilo e de certa forma depois me levou pro Cris Pereira, que foi, no colégio eu já fazia, mas no Cris Pereira eu senti que é isso que eu quero fazer mesmo, mas foi nas fitas do Paulinho Micharia. Eu fui brincando com o Nenê, eu tinha uns 9 anos e o Jean tinha menos de 1 ano. Não, tinha 1 aninho, eu acho. E aí eu fiz alguma coisa que ele ria e eu comecei a ver que eu fazia de novo. E aquilo comecei a me ver que aquilo me dava prazer. Foi a primeira vez. Então tem isso, né? Por trás de tudo isso tem técnica, tem treta, tem sangue, tem pinto de salsichão cozido, tem lágrima, tem choro no banho, mas tem um prazer que é muito estranho de explicar quando a gente gera o riso em alguém. Pode ser uma pessoa, pode ser 100, 200, 300. É maravilhoso. E é o que te faz voltar pro palco no outro dia, né? Porque quantos shows merda a gente já fez. O Gil já me abraçou no final, atrás de um palco, eu chorando. Eu falei que eu não precisava passar por aquilo. E eu falava o quê? Precisava. Só faltou dizer meu marido tem 2 empregos. Rochelle. Porque, eu fiz show no boteco no meu solo há 2 semanas atrás, que tinha lá 90, 100 pessoas, e foi um show uma porrada, 1h20. E fui fazer um show no Poa, numa véspera de feriado que tinha 30. O show foi bom, a Betina tava lá. Mas um show difícil. Difícil, você sabe como que é isso. E isso que não é o pior show. Ixi, já fiz muita coisa. Colega. Que você vai embora. Tem uma do mendigo humilhar. que ele invadiu. O cara já subiu no palco, pegou meu microfone, já entrou. A gente fez show também. A gente também tava na casa dele, né? Que a gente botaram a gente pra fazer show num X, num lanche. Que a extensão era calçada. Que era lona, preta. Meu Deus. Ai, se botasse uns open pra fazer lá, nossa, não voltava nunca mais. Mas... Aí, deixa eu te contar a história. Ele aqui, ó, os punch... batendo na lona e voltando. Sabe aquela derrapada do Senna? Era tipo... Os punch eram o Senna e... Nossa, uau! A derrapada aqui, ó... E aí o mendigo entra subitamente por baixo da lona.
Sai da minha casa! Ele morava lá. Ele morava na calçada e você E aí era na e ele frente do tava X. certo. E ele tava certo. Ele tava certo. Aí foram lá pegar o mendigo pra tirar da casa dele. É uma situação. E... Mas eu admirei a naturalidade que tu teve aquele dia. Falou, tá certo. E deu uma quebra e o cara, mas o que é isso? E esse ainda não foi dos piores shows, dos que você vai chorando pra casa. Você vai chorando sim, Sim. você repensa a tua vida. Deixa eu Então, contar uma esse tipo história de show- ruim. Já acabou o tempo. Não, mas eu vai, vou conta, contar conta. a história ruim. Eu vou contar a história ruim do Índio Bem. Ah, eu... O Índio Bem é o meu crush, né, da comédia. Sabia disso? É crush da comédia. O meu crush da É o teu comédia era crush? índio. Aham. Isso, em 1900 ele era bonito. Eu lembro que cabeludo, barbudo. Aham, é. O Nossa. Jesus Cristo da... Deixa eu te contar isso. Aí o meu crush ia fazer show. E eu muito... A mulher, quando quer dar, ela não tem limite. Gente, tinha um bar aqui em Porto Alegre que fazia comédia. O Matagal? Esse guri é bom. O Gil, a tua namorada, ela não deve gostar de transar contigo, mas fofocar contigo é ótimo. Porque a gente larga. Isso que é homem bom. Guriza, aprenda, é assim que se fofoca. Esse homem sabe. É a fofoca que sustenta uma relação. Aí tinha o tal do show. E aí ele tinha esse personagem do Jesus da internet. Eu sedenta, querendo dar pra Índio Bem. Aí vamos, não sei o quê. Gente, começou a cair uma chuva. E esse bar ficava num lugar... Ficava muito perto onde é o Poa. Atrás do Comedy, cara. Aham. Atrás do Comedy. Atrás do Comedy. Só que aí, assim, tinha a 24 aqui e ela ficava na ruazinha de trás e a 24 mais alta e ela mais baixa. Cheguei eu pra fazer o show, pra ver o show, nada de movimento, ninguém. Entrei, tava Moisés, Índio Bem. Moisés de... Ben, Aham. nessa época. Vestido de Jesus. O dono do bar. Mais uma outra guria que também queria dar pra ele. Ah, o cara era um fenômeno. Seguinte. E nenhuma das duas sabia que não ia dar nada. E um velho esperando ele na esquina ali. Tá, mas bicho. Não, vai, calma. Deixa eu contar a minha história, Giovanni. Aí, chego eu pra fazer o show e digo, o que tá acontecendo? Gente, começou a chover e o bar começou a alagar. A água deu antes do primeiro punch. Pelo menos tava o Jesus lá pra abrir o mar no meio. Daí eu fiquei esperando num cantinho, assim, escorado no bar. Daqui a pouquinho chega o Moisés pra mim. Cabeça baixa, cabelo molhado. E era da chuva, das goteiras do bar. Bettina, acho que não vai rolar o show, né, e tal. Aí eu sentei com ele e tomei uma cerveja. Aí o meu crush, o meu ídolo, com a roupa de Jesus toda molhada, assim, na barra. É isso, na comédia gaúcha. E olha, não caminhava por cima d'água. Não. Tu acredita nisso? Não, meu crush. Ah, O dia que ele vier aqui, se tu convidar ele pra vir, convida, porque é maravilhoso. Ele é muito... Conta pra ele, pede pra ele contar sobre o dia que eu me declarei pra ele. Eu achei que era essa história. É ele que tem, Ele que que tem contar. que Eu contar. quero ver ele contando essa história, que é Muito tão bom, muito maravilhosa, gente. Maravilhoso. É isso. Então, sigam os dois nas redes sociais. O Homem Sem Tabu tá aqui toda terça e quinta-feira, né? Eu não sei até que ponto a gente vai estar nesse programa, mas se você não tá vendo nada aqui atrás de patrocínio, a culpa é sua, não é verdade? Entra aí. Entra aqui para patrocinar o nosso podcast do Homem Sem Tabu, da Startar. Primeiro, ó, você vai ver, hein? Isso aqui, ó, já pode botar os foguetinhos na legenda. Já direto? Já direto. Textão? Alerta de textão? Alerta de textão. Então tá bom. A gente se encontra no próximo. Obrigado, Betina. Beijo. Obrigado, Gil. Todo mundo. Até o Samuel que tá ali, parecendo Morto. que veio morto. Depois com a cabeça na... Cabeça na mesa, sem querer. Aí palhado. A gente se encontra no próximo episódio do podcast do Homem Sem Tabu. Beijo. Tchau, tchau Beijo. pra vocês. Vai fumar meu cigarro. Vai fumar um cigarrinho, meu.